Aí, podcast do Jorge, que há pouco tempo falou com o Danilo Boza, e foi um papo muito bom, porque eu procuro o pessoal que está se destacando e o momento dele há muito tempo é bom, mas aqui no Juventude está muito bem. Tô agora falando com o Júlio Rondinelli, né? E, poxa, posso dizer que está transformando a cara desse clube. Não que fosse uma cara ruim do clube, mas você está trazendo um jogo diferente, um racional diferente do que estava no começo do ano, né, Júlio? Seja bem-vindo. Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando contigo. Você citou o Boza, um grande atleta, um jogador que é titular absoluto da equipe e fazendo um grande campeonato, sendo muitas vezes sondado por equipes do exterior, né? O Juventude tem o objetivo claro de fazer a melhor campanha, de buscar o acesso até a última rodada, e ele é uma peça muito importante. Com relação ao Juventude, é um clube que o ano passado estava na primeira divisão, foi rebaixado com poucos pontos conquistados, então o 2022 ele foi um ano muito difícil para o Juventude com relação a resultados, e o que me trouxe aqui, o que me trouxe ao Juventude foi, além da bagagem, da experiência de já ter trabalhado na Série A e B do Campeonato Brasileiro, foi também o trabalho desenvolvido nos últimos 3 anos lá no Água Santa, em São Paulo. Então, o trabalho é o mesmo, a gente procura ser objetivo, simples, ser muito direto na condução do dia a dia. O clube tem nos dado essa liberdade, com muita segurança financeira, credibilidade no mercado, e por isso a gente está conseguindo realizar esse trabalho, né? O Nenê foi uma das principais contratações, além de outras não menos importantes. A vinda do Thiago Carpini também agregou muito, muito. Nós trabalhamos juntos desde o ano passado, e o trabalho está bem entrosado, vamos dizer assim. Bom, vamos puxar uns ganchos. Primeiro falar do Danilo, que eu sou Ponte Preta. Danilo salvou no final do jogo um lance lá que dá claramente ver como ele tem uma noção muito boa de posicionamento, mesmo cansado no final do jogo, para ver como é essencial, né? Então, fico feliz por ele, né? Do resultado não fiquei tanto. Agora, Thiago Carpini é outro, que é conhecido da Ponte Preta também. E quando eu vi no Guarani, tudo. Pô, já vi logo cedo que era um treinador muito bom, mas às vezes a condição de trabalho não era melhor para ele conseguir mostrar aquilo que ele já tinha de aptidão, de potencial enorme, que ele mostrou com o teu trabalho na Água Santa, né? Como é que você começa a trabalhar com ele? Enfim, porque quanto pesa a escolha do treinador no trabalho do executivo de futebol? Pesa muito, muito. Eu penso que no futebol ninguém faz nada sozinho, né? Então você está num conjunto, num grupo de pessoas, e a função do executivo e a do treinador, ela tem que estar muito alinhada em todos os sentidos, seja nas escolhas, seja na programação, no planejamento, enfim. A escolha que eu fiz pelo Thiago Carpini no Água Santa, o Água Santa a gente teve em 3 anos somente 2 treinadores, foi o Sérgio Guedes e depois o Thiago Carpini. Ele Sérgio chegou em Guedes é outro que eu março, gosto muito, hein? Nossa, sim, um sujeito fantástico, cara, não passo uma semana sem falar com ele. Ele cedeu um atleta da Portuguesa Santista para nós aqui, que está jogando na equipe de transição, o Vinícius, que é um volante. Então, assim, o Sérgio ficou de 2020 até o Paulistão de 2022. Foram quase 2 anos. Um ano e 8 meses. A escolha pelo Thiago Carpini foi a seguinte: em equipes com orçamento, com um tamanho semelhante ao do Água Santa, ele conseguia montar um time e um elenco competitivo e um time corajoso, um time que jogava, um time que gostava da bola. Então, ele tinha uma característica diferente dos outros treinadores que estavam em equipes do tamanho do Água Santa, é que às que vezes vai jogava, fechando, né? Vai retrancando, né? E não gera jogo, né? que joga de O uma que forma também é reativa. uma característica de Sérgio, né? Que Sérgio às vezes vai até mais para frente, né? O Sérgio também ele gostava de propor o jogo, e o Sérgio, eu penso que ele agregou muito ao trabalho do Água Santa, e também com relação ao trabalho, ao resultado do Paulistão, foi uma sequência de trabalho liderada por mim no departamento, mas que ele também teve uma participação desde 2020 na reconstrução do Água Santa que vinha do rebaixamento. Muito bem. O Carpini chegou numa Copa Paulista
Nós usamos a Copa Paulista para fazer uma base, vamos dizer assim, uma base econômica de jogadores que não custariam muito e seriam totalmente capazes de fazer o Campeonato Paulista em bom nível. Eu cito exemplos para você. O Gabriel Inocêncio está no Santos hoje e ele jogou a Copa Paulista em 2022 com o Carpini e com nós. O Ramon, que é um volante que inclusive passou na base da Ponte Preta, hoje ele é titular do ABC jogando a Série B, um jogador com 22 anos, 23 agora. Patrick Alain, Xavier, que estava no Ituano, teve até uma lesão de tornozelo. Então nós utilizamos a Copa Paulista com um orçamento muito enxuto para nós podermos contratar jogadores que dariam sustentação para a Série A1. O Água Santa tinha 8 jogadores emprestados entre Série A e B, entre eles o Luan Dias, o Renato, o Dadá Belmonte, o Rodrigo San, o Marcondes, o Jefferson Bahia acabou sendo negociado, o Cris. Então a gente tinha alguns jogadores emprestados, usamos alguns jogadores já aprovados pelo Thiago Carpini, com característica de jogo do Thiago Carpini, e fomos ao mercado para contratar as principais peças, como o Mezenga, como o Reginaldo, como o Didi, como o Igor Vinhas, goleiro, que aqui foi muito bem. Na Ponte eu sei que ele não foi tão bem, mas ele fez um grande campeonato. Ele que tinha uma pressão diferente também, né? Tipo, às vezes na Ponte falhou um jogo. Ele não teve um jogo que ele falhou, até porque existia uma concorrência muito leal e sadia dele e do Gabriel Coutinho, que é um goleiro que também passou em Campinas, no Guarani, né? Ele é do Cruzeiro e estava emprestado para nós. Então tinha uma concorrência muito, muito interessante entre os dois muito bem treinados pelo treinador de goleiro, e a escolha o Carpini acabou fazendo inicialmente pelo Gabriel e depois pelo Igor Vinhas. Muito bem. O nosso objetivo, claro, no Campeonato Paulista era a manutenção na divisão. É que é difícil, então, hein, né? O nosso grupo um jogo, outro... Jorge, nós perdemos o primeiro jogo para a Ferroviária, onde nós jogamos muito bem. Em 10 minutos nós perdemos o jogo. Nós perdemos o segundo jogo para o Corinthians, que talvez foi o melhor jogo do Corinthians do ano. O Renato Augusto, com Fagner, Yuri Alberto, Roger Guedes. Naquele dia jogou muito. Ele joga muito. Então, o terceiro jogo nós estávamos extremamente pressionados. Nós empatamos com o Santos na Vila Belmiro por 0-0. Naquele jogo, virou a chave, vamos dizer assim. Os atletas estavam com uma confiança lá em cima. O Santos podia jogar com a gente até hoje, que não faria gol, e nós tivemos a melhor chance do jogo, que foi uma defesaça do João Paulo. O quarto jogo foi contra o São Bento de Sorocaba, em casa. Primeiro tempo absurdamente superior ao Água Santa. Fizemos 1-0 e acabamos tomando o empate depois de uma expulsão legítima, até porque os jogos do Campeonato Paulista teve uma arbitragem de um nível muito bom. Às vezes na Série B a gente não encontra o mesmo nível de arbitragem. Fomos para o quinto jogo, apenas com 2 pontos conquistados de 12. Em qualquer cenário... bravo, hein? Porque minha realidade já era 2 esse ano, né? Infelizmente não era 1. Esse cenário, Jorge, em qualquer lugar o treinador teria sido demitido por você entender que você só tem 12 rodadas a jogar e o campeonato é de permanência. E a convicção foi muito firme, e eu posso dizer isso, o Thiago claramente tem conhecimento sobre isso. E a manutenção dele foi para o quinto jogo, onde veio a primeira vitória contra a Portuguesa, depois de Ituano, e aí nós fomos construindo a trajetória grandiosa que nos levou até a final do campeonato. Um grande momento do clube, que nunca tinha nem sonhado com isso. Os jogadores todos se deram bem, e eu posso dizer que tanto primeiro eu e depois o Thiago Carpini, de ter vindo para o Juventude, um clube muito gostoso de trabalhar, um clube que tem uma torcida apaixonada e está muito sofrida, como eu descrevi no ano de 2022, uma imprensa que participa bastante do dia a dia. Então a nossa responsabilidade ela é a mesma do Água Santa de dar resultado, porém numa esfera maior, num campeonato nacional, onde temos... Eu não vou dizer que não tem pelo menos 12 clubes
brigando pelo acesso. É um Sim, campeonato é só olhar a extremamente... tabela. Tem nove para baixo, a Ponte de Cabeçantes para baixo e os 11 lá, que um pouquinho assim ali tá lá, né? É verdade, muito próximo. Nós chegamos a estar até na sexta colocação, empatamos esse jogo, empatamos o jogo passado também, e acabamos caindo para a nona colocação, e temos o último jogo do turno em casa, contra o Ceará, que é um duelo direto, pela briga da melhor colocação na tabela aí. Agora, a oportunidade surgiu, né? Acho que você trouxe o Carpim, depois até pergunto de como foi trazer Nenê, mas como é que foi montar esse trabalho enquanto os outros já tinham trabalho feito ao longo do ano, né? Ou até mais tempo, né? A pergunta E, tua e uma é mudança muito grande de estilo de jogo. Né? Não é que foi total, um. total. Nós de São Paulo, né? Tu é de Campinas, eu sou de São Paulo, eu moro Não, eu no sou de sul São Paulo, eu aonde? sou de São Paulo, sou de São Paulo também. Sou da Eu Vila moro, Guarani, lá perto de Diadema. eu conheço. Eu trabalhei muito no interior de São Paulo, em vários clubes, e o modelo de jogo paulista ele é mais técnico do que o modelo de jogo gaúcho, vamos dizer assim, do sul do Brasil. E o Carpini consegue agregar a capacidade técnica do atleta, o futebol bem jogado, com a competitividade aqui do sul. Então, assim, nossa equipe é uma equipe que faz um grande número de faltas, nossa equipe que tem uma reação pós-perda muito intensa, como era no Água Santa. E eu vou te dar um exemplo. O jogo contra o Vitória, nós vencemos o Vitória, que tem um elenco muito mais custoso do que o nosso, numeroso também. E nós vencemos o Vitória utilizando 3 jogadores de 18 anos. O Gering, o Juan e o Vitor. O Vitor tem 19 anos. Então, o Carpini teve que aproveitar os jogadores que aqui estavam e também com um olho muito positivo para a formação. O Juventude forma muitos jogadores. O Juventude, Sim. nesse momento, está jogando, vai disputar a final do Campeonato Sub-20 contra o Grêmio, eliminou o Internacional, eliminou o Monson também, que é uma equipe que faz um trabalho muito significativo aqui de formação. Então, tem muita qualidade. Então, antes de nós contratarmos, a gente observou a base e o Thiago ele potencializa a capacidade do jogador. Se o jogador tem 18 ou 42 como o Nenê, não importa. Se tem qualidade e capacidade, ele põe para jogar. Os jogadores têm dado uma resposta muito positiva. Né? Então, nesse momento, estão acontecendo estreias. Né? Tem jogadores que nós contratamos ainda que não estrearam na Série B. Nós contratamos 6 atletas. Esses atletas vieram, alguns do exterior, outros de equipe de Série A ou B, e vão agregar e dar mais oportunidade, mais opções ao treinador, até na formação de um banco de reservas, sem tirar o espaço dos jovens. Né? O Juan, por exemplo, é um jogador 05, que ele entrou em 15 jogos da Série B. É um jogador que hoje o mercado enxerga como uma grande revelação. Né? Então, esses ajustes estão sendo feitos agora com a participação do Thiago, eu entendendo já por esse ano inteiro que a gente trabalhou junto, na Copa Paulista, no Paulistão e agora a terceira competição que nós trabalhamos juntos, já entendendo o modelo de jogo, sabendo a característica do jogador, o profissional que ele quer ao lado dele. Então a gente está procurando ser muito assertivo para tornar ainda mais competitivo o Juventude na Série B. E vocês conseguem, sem fazer um negócio, um populismo, um marketing muito doido, trazer o Nenê, enquanto muita gente achava, Nenê acabou, não sei o que lá, que nada. Tá jogando o fino da bola. Eu vi o jogo passado, eu sei que não precisa fazer muita coisa para fazer algo muito bem feito. É o que ele faz. Ele enxerga muito bem ainda, ele passa muito bem, ele se move. Como é que foi trazer o Nenê? O Nenê foi assim, eu ainda estava em São Paulo, quando nós tomamos conhecimento de que o Nenê não continuaria no Vasco e o Vasco estava tentando posicioná-lo no clube como um dirigente, um gerente, um coordenador técnico, alguma coisa. Naquele momento nós fizemos contato com o representante dele, que é o Gilvan, de Jundiaí. Né? No primeiro momento ele falou, Júlio, acho que ele vai parar e tal. E aí nós construímos, né, uma força-tarefa aqui. Na época o treinador era o Pintado ainda, né?
e nós fizemos uma força-tarefa de convencê-lo a vir jogar no Juventude. Então, é um lugar que ele gosta muito, ele gosta, por exemplo, de passear em Gramado, em Canela, a esposa dele está aproveitando bastante aqui o período aqui no Sul. Um sujeito que jogou muito tempo na Europa, então a temperatura baixa para ele não tem muita diferença, né? Já é um cara bem acostumado. Ele E aí vai a habilidade do treinador, né? Com o Carpini ele conquistou praticamente todas as vitórias aqui, somente no jogo do Guarani que a gente venceu sob o comando do treinador anterior. Então, o Carpini, fazendo a leitura da capacidade técnica, do que significa o Nenê numa Série B, ele criou em volta do Nenê, vamos dizer assim, o Nenê é o sol e os outros são satélites que apoiam o principal jogador. E a postura dele é de liderança, a postura dele é de um jogador muito experiente, que conquistou alguns acessos na Série B jogando pelo Vasco, mas a vida inteira jogou em grandes clubes, né? Não só do Brasil, como do mundo. Pô, o cara foi o 10 do PSG, né, velho? Pô. Exato. Ele chega no clube, Jorge, com um sorriso na cara, uma energia contagiante, e ele sai do clube sorrindo da mesma forma. O clube tem sido muito correto, honrando todos os compromissos assumidos. O momento dele faz com que ele pense em não parar de jogar no final do ano. Isso para nós é Assim, muito significativo. basta ver qualquer comentário, só a torcida do Vasco. Volta, volta. Volta, Nenê, pelo amor de Deus. Isso é algo, não tem nada mais autêntico. Pois é, inclusive até o número o índice de audiência, né, dos jogos do Juventude, ele é significativo na Série B. Muitos torcedores que, né, são do Vasco, dos clubes onde ele passou, acabam consumindo hoje o produto Série B, o Clube Juventude assistindo, sendo os caras que acompanham, né, os torcedores de outros clubes que acabam acompanhando o Nenê aqui, o Juventude crescendo, ganhando com isso, né? Sim. Agora, desse nosso papo, obviamente, estando em São Paulo, acompanhando, vendo o que foi esse Água Santa agora, eu não sabia do teu histórico de Penapolense, de Tubarão. Muda muito, primeiro. Como é que foi trabalhar com esses times que foram... Quem acompanha, por exemplo, Tubarão eu conheço porque o Auxiliar é amigo meu, né? Quem lá da Ponte também. O Penapolense, quem mora no interior de São Paulo, sabe da evolução que foi. Como é que foi fazer esses trabalhos e muda muito a função do executivo de futebol, dependendo do clube, da cultura? Porque não tem uma cartilha do que é essa função, né? Não tem, não tem. Você citou o Penapolense, né? Antes do Penapolense, eu tive em Oswaldo Cruz, onde a gente conquistou um acesso à Série A2. Tive no Bragantino também. Até encontrei o Davi, atacante, que era do Paulista de Jundiaí. Ele veio nos visitar hoje aqui, jogou com o Nenê na época do Paulista de Jundiaí. Então, o trabalho do Penapolense ele foi exatamente de 1 ano e 10 dias. O Penapolense a gente chegou na Copa Paulista, que antecedeu uma Série A3. Nós fomos campeões dessa Série A3. Perdemos a semifinal da Copa Paulista para o Red Bull, e o trabalho no Penapolense ele teve tanta repercussão que me projetou ao Avaí. Em 2011 eu fui trabalhar no Avaí, depois de ter trabalhado no Penapolense. No Avaí foi um cenário semelhante ao que eu encontrei aqui no Juventude. O Avaí tinha sido rebaixado em 2011 e logo em seguida nós conquistamos o título estadual em 2012. Então resgatamos a torcida, o engajamento, o torcedor voltou a estar presente e acreditar na possibilidade do acesso, que só aconteceu em 2014, né? E em 2014 eu me desliguei do Avaí. Sobre o Tubarão era uma startup, um modelo novo de gestão, era um investidor que durante um bom período honrou com os compromissos e também ele conseguiu atingir o objetivo não só técnico como comercial. Então, um título estadual sub-17, um vice-campeonato sub-20, um terceiro lugar no campeonato estadual. Copa do Brasil, nós enfrentamos o América de Natal, o Atlético Paranaense naquele jogo
histórico, que foi 5-4 para o Atlético Paranaense, era o Fernando Diniz, o treinador. O treinador era o do Tubarão era o Vaguinho Dias, que é da região de Campinas aí também, né? A minha trajetória no Tubarão ela foi de quase 3 anos, e aí eu acabei saindo do Tubarão, passou um período, eu fui para o Água Santa, onde também foi um período de 3 anos. Então, cada um dos clubes ele tem o seu objetivo. Você entende o que é a plataforma, o que é cada um dos clubes e o que ele almeja. E essa plataforma ela tem que ser muito segura e comportar a ambição do clube. Não adianta eu achar que eu quero ser campeão da Champions se eu não disputo nem a Libertadores, nem a primeira divisão do determinado país. Então você tem que fazer um planejamento e esse planejamento ser executado. É claro que muitas vezes o resultado técnico ele pode não acontecer, e aí você tem que ter a habilidade de identificar onde existe problema e fazer com que seja corrigido esse problema durante o período. Então, a gente falou de um campeonato da Série A3, nós falamos de um campeonato estadual de Santa Catarina, uma Copa do Brasil, e nós falamos de uma Série A2, a Série A1 do Água Santa, né? Então, cada um dos campeonatos tem a sua dificuldade, tem o perfil de atleta, tem o orçamento, tem o nível de competitividade, então você tem que saber identificar, poder planejar e executar isso da melhor forma. Não, que o Penapolense marca, porque teve uma ascensão muito forte, hoje até um pouco triste ver a situação que está, certo? Eu acompanho o Penapolense até hoje, Jorge, e o Penapolense vai voltar para o Penapolense esse ano. Mas tá difícil, hein, meu? Tem uns times bons aí, tá? Não tá... Manter-se na mesinha é fácil, agora subir eu não sei se sobe. Tem muito projeto bom também. Tem chance. Eles foram derrotados, eu acho que em 2 partidas somente. Empataram ontem fora de casa por 0-0. Olha como eu acompanho. E ainda tem 2 jogos, sendo um em casa, ou são 2 em casa, agora não me lembro. Então, passando, claro que tem mais uma fase de quadrangular para poder conseguir o acesso. Mas um trabalho que o Dr. Nilson Moreira voltou para lá, que foi o presidente na época que eu trabalhei, que nós conquistamos bastante, né? E em 2016 eu tive uma passagem de 2 meses no Água Santa, no Penapolense, com o objetivo de manter na Série A2. O treinador era o Evaristo Pisa. Chegou eu, depois em seguida o Evaristo Pisa, e nós conseguimos manter o time na Série A2 em 2016. Muita dificuldade, um elenco que tinha sua limitação, e o trabalho do treinador naquele período também foi muito importante para atingir o objetivo, né? Então, é um clube que você vê que eu falo com bastante carinho, com identificação, porque nós conquistamos bastante lá, sabe? Foi muito positivo. Não posso reclamar também do Água Santa, do Tubarão. Tubarão na reta final, deixando a desejar no aspecto... no Tubarão já dava para ver que não estava andando tanto. Embora, né, quando surgiu a torcida, a cidade comprou a ideia, tudo, agora tá com Ercílio, né? Que esse bobear, acho que é mesmo o pessoal investindo. Mas, enfim. E do Tubarão, o que me chamou a atenção é que o time é muito bem sem ter nomes famosos, ou seja, é saber fazer a captação correta mesmo, né? E é um trabalho que você acabou fazendo no Água Santa. Imagino que aí, talvez, tirando o Nenê, você consegue fazer isso também, né? O Nenê é um expoente, assim, né? Um sujeito exercendo essa liderança, não só técnica, como a liderança, né, no sentido total da palavra. O Tubarão, em determinado momento, a gente acabou levando o Edno para lá, mas ele não conseguiu viver os melhores momentos da carreira dele. Pelédino, né? Sim, que já jogou tanto tempo também. O Pelédino. E aqui a gente tem o Vitor Andrade, o Fábio, que é um atleta do Atlético Mineiro, o Thiago, goleiro, que é do São Paulo, muito bom goleiro, por sinal, característica de um bom goleiro e também que sabe jogar com os pés. Você citou o Bosa, o Reginaldo, que é um jogador de extrema experiência na Série B, o Rodrigo Rodrigues, que tem sido goleador, fez 6 gols na competição, o David da hora também, os jogadores dos meio-campistas também, jogadores experientes, o Jadson, o Mandaca, que é um jovem do Corinthians. Então, essa formação, você tem que entender o teu orçamento, muitas vezes buscar esses jogadores no mercado com um custo mais baixo ou compartilhado entre a equipe de origem e a tua equipe, e a gente acaba não contratando por contratar.
Contratamos realmente jogadores que têm capacidade de vir aqui e participar de uma Série B de uma forma muito positiva. Se for somente para figurar no elenco, é melhor não ter e dar oportunidade para os jovens, né? Que outra coisa que você falou, né? Tem uma base muito boa aí. Eu falei com o treinador do Monson, eu sei como o sub-20 é bom, bom, pegar a dupla Grenal é super difícil, mas tá aí, tá na final. Então, e saber trabalhar isso é muito importante, né? Não é todo clube que às vezes se predispõe até, né? É verdade. É um clube que tem essa tradição de revelar jogadores, tem uma escola com um número de 700, 800 alunos aqui. Os melhores alunos, eles acabam sendo integrados ao sub-13, sub-15, sub-17, e o Juventude acaba. Aí também vai do comando técnico, da equipe do profissional, de saber aproveitar esses jovens, né, sem queimar etapas. Né? Então, a gente acompanhou os últimos jogos do Campeonato Estadual Sub-20, os jogos da transição a gente acompanha também, que é uma equipe, a maioria dos jogadores Sub-23, com uma ou outra exceção de jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional. Então, é um engajamento. Claro que a locomotiva principal é o profissional, mas a gente acaba potencializando cada uma das categorias e fazendo com que os resultados eles sejam sequenciais. Né? Aliás, o trabalho do executivo, então, de futebol, ele influencia base, influencia a Copa FGF, influencia tudo. Então, trabalha todo mundo junto, é isso ou não? Principalmente o profissional, mas também com uma participação bem alinhado com a coordenação da base. Hoje o Fernando Reck, que é um ex-atleta do Juventude, e o Walter também, que é um colaborador que chegou recentemente aqui no clube, tem organizado bem o setor e, como eu te disse, potencializar claramente a capacidade dos atletas que tem no Juventude. Então, tem uma captação boa, pode ser melhorada, a gente está trabalhando para isso, né? Mas os treinadores, as comissões técnicas têm uma condição que não é a mesma do profissional, mas é uma condição de muito respeito e de você dar a importância real que uma categoria de base merece. Bem interessante. E aí, depois que eu vi teu histórico tudo, eu fiquei... Claro, a minha ambição como torcedor hoje é me manter, sendo bem realista, não vou negar, mas a tua... Acho que tem um grupo, você falou de 11 aí, mas acho que tem um grupo de uns 6 aí que acho que vão brigar muito, o teu time tá nesse meio, né? Acho que tá claro pro elenco e pro torcedor, né? Porque eu vejo o torcedor ainda muito comprado. Jorge, o Thiago Carpini chegou aqui na 7ª rodada. Então, se você imaginar que nas primeiras 6 rodadas o Juventude foi derrotado em 5 delas, a gente entende que a Série B ela começou para nós na 7ª rodada. Então é muito difícil você sair de uma vice-lanterna para você chegar a uma 5ª, 6ª posição na final do turno. Se nós mantivermos um aproveitamento que o Thiago tem hoje, que é de 67%, a gente atinge o acesso. Mas a gente sabe que Não tinha me também dado conta disso. todos os adversários estão se reforçando, todos os adversários estão se fortalecendo, seja para brigar pela manutenção, para sair da zona perigosa ou para chegar no G4. Então, eu entendo que a briga está muito aberta, e nós vamos brigar com certeza até a 38ª rodada para estar entre os 4 que vão voltar para a Série A. Bem legal. Legal ver o teu trabalho, legal ver também do Carpini, que a primeira vez que eu vi, eu achava que ele botava essa energia mais por causa do clube onde ele estava, mas não, é o estilo dele, depois que eu vi no Água Santa, e vejo a alegria do Nenê jogando bola. Então, que seja um trabalho assim contagiante, que chegando na Série A também consiga mostrar que esse tipo de trabalho bem consciente faz sentido, e afinal já está fazendo, não sei se é comparável ou não, mas digo, no Botafogo, quer saber selecionar bem os caras, não precisa ser uma super estrela, um negócio desproporcional. Que hoje, por exemplo, eu acho que o Vitória opinião minha, mudou totalmente o time, tudo conseguiu, tá com mérito, mas é um orçamento muito diferente. Muito diferente. O orçamento do Vitória, jogadores que não estão sendo aproveitados, ganham 150 mil reais. É salário de Série A. E aí eu vou te dizer o nosso objetivo, eu vou te falar do meu objetivo hoje, é fazer um grande trabalho esse ano, é buscar esse acesso, é o ano que vem poder colaborar com o Juventude, se Deus quiser e der tudo certo na Série A do Campeonato Brasileiro. Fazer um trabalho de médio e longo prazo, como a gente fez nos últimos 2 ciclos que a gente participou. E, claro, fazer o melhor. O Juventude, na Série A, é um time pequeno. Mas o Juventude,
na Série B é um time grande. Assim como você citou a Ponte Preta. A Ponte Preta na Série B é um time grande, é um time extremamente respeitado, né? Como Sport, como Vitória. Agora, você fazer frente aos grandes do Brasil, como Fortaleza se consolidou agora, como um pouco até o ano passado o Ceará havia se consolidado, de uma Que levou permanência bastante tempo para se consolidar, ser respeitado, de fato, né? um time desse perfil ficar 3, 4 anos na Série A, bem aproveitado, você estrutura melhor o teu clube, você melhora os investimentos, a condição estrutural principalmente, você poder disputar uma competição sul-americana, você engrandece a tua marca, né? Então aqui, o estádio é um estádio que comporta aproximadamente 18, 19 mil pessoas, com muita segurança, um estádio muito bom do torcedor frequentar, um centro de treinamento que ele pode ser ampliado. Eu tive uma reunião recentemente com o plano diretor, foi me apresentado o plano diretor e a gente acabou fazendo algumas sugestões de ajustes, né? Pela experiência que a gente tem em outros cenários. Você saber que o torcedor hoje ele vem para comprar a camisa do Juventude e vem para ver o Nenê jogar, vem para ver o trabalho do Thiago Carpini, o nosso trabalho, e fazer com que esse clube se consolide por pelo menos 2, 3 anos, depois de um acesso, é claro, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um clube que já foi campeão da Copa do Brasil, é um clube que o Alex Telles esteve aqui recentemente, um atleta que esteve na Copa Eu do vi, Mundo e foi aqui, né? Então, agrega-se muito valor, é o terceiro grande clube do Rio Grande do Sul. Eu nunca havia trabalhado no Rio Grande do Sul e fui muito bem recebido, né? A gente falou do interior de São Paulo aí, Oswaldo Cruz, Penápolis, Santo André, que não é interior, mas eu trabalhei, Bragança, Sorocaba, e tantos outros lugares. Em Santa Catarina, trabalhei no Criciúma, no Avaí, no Tubarão, tive uma passagem rápida com o Lisca no Joinville, que acabou não sendo positiva. Enfim, então a gente tem essa bagagem, essa experiência e aplica aí nos clubes onde a gente passa, né? Sempre pensando em melhorar, aprendendo às vezes com as derrotas, com os insucessos, mas ao mesmo tempo sabendo ganhar, sem se empolgar e saber que o nosso objetivo ele só termina na 38ª rodada aqui em Caxias do Sul. Desse ano, né? Porque o que você está falando talvez teria evitado o que aconteceu no final do ano passado, né? No meio do ano passado. Acho que se tivesse o projeto tivesse sido pensado um pouco maior, assim, mas dando um passo de cada vez, poderia ser de fato, poderia ter sido um Fortaleza, um Cuiabá. Cuiabá, nem tanto que é uma SAF, é muito diferente, na realidade. Mas um trabalho bem montadinho que consiga sustentar um pouco mais, né? Concordo. Você está numa Série A, Jorge, é uma receita muito grande, muito significativa. Você está na Série B, é uma receita muito inferior. Agora, o clube que tem uma saúde financeira positiva hoje, tem credibilidade no mercado, faz com que os atletas e os empresários tenham interesse em vir para cá. Nós contratamos o Fábio aqui, que o Atlético Mineiro paga mais de 65% do salário dele, para ele poder estar com a gente aqui, né? O Thiago foi um exemplo que eu te dei da colaboração do São Paulo. O Mandaca com a colaboração do Corinthians. Esses dois já vieram desde o início do ano, contratados pelo Juventude. Então, você tem que ser criativo no momento de você planejar. Então, como você deu o exemplo do Botafogo, embora esteja na Série A e com uma estrutura muito boa, a gente está tentando praticar as mesmas ações que a gente praticou no Água Santa. Jogadores que não tinham grandes nomes, né? Como você deu o exemplo, a exceção aqui é o Nenê, mas jogadores extremamente comprometidos com a causa, jogadores que têm objetivo próprio, pessoal, mas sabendo que o objetivo coletivo e principal do clube, eles respeitam e eles estão fazendo que a gente trabalhe dia a dia para atingir esse objetivo. Né? E deu para ver recentemente, aí na partida que eu vi, muito recente, mas conhecendo já o trabalho do Carpini, já está vendo também há bom tempo a Água Santa. Tudo bem que, nem você falou, você pega do período da baixa e volta de novo, e volta muito bem. Então vai ser legal acompanhar o trabalho aí. Imagino que uma instituição agora que também te dê uma condição legal para fazer esse trabalho de médio e longo prazo, vai ver teu trabalho aí provavelmente na Série A muito em breve, né, Júlio? Pô, é o que a gente está buscando. Então, são os objetivos do clube e os objetivos nossos também. Então, são objetivos que andam lado a lado, né? Então, nós
respeitamos demais o clube, como todos os clubes merecem respeito, então temos responsabilidade nas ações, respeitamos e trabalhamos em total alinhamento com o departamento financeiro, com o comitê gestor, com o presidente, com o vice, com o marketing, quando tem as ações positivas. Então, nós somos inseridos numa organização que ela é muito saudável. E a gente dá o nosso toque, né, principalmente nas escolhas das peças, que o futebol, como eu usei o termo locomotiva, né, o clube existe por conta do seu torcedor, mas principalmente pelo futebol profissional e principal. Sem dúvida, isso é inquestionável. Basta ver também no rival da cidade que não é fácil. Vem fazendo um trabalho legal e para conseguir subir, conseguir chegar no estágio que vocês estão hoje, dá muito trabalho, né? Então. Eu enfrentei o nosso rival aqui na Série D quando a gente estava no Tubarão e eles mostravam muita força, né? Muita força assim, no campeonato. É um campeonato muito difícil, né? A gente falou da Bezinha de São Paulo, a Série D é semelhante. É um campeonato que chega no mata, um tempo que a tua equipe não joga bem, você toma 2, 3 gols, talvez você não consiga reverter no jogo seguinte. Então, faz parte do planejamento, das escolhas, né? Então, todos, como eu te disse, né? Trabalhei na Série D, na Série C, na Série B, na Série A, na Sul-Americana. A gente rodou em várias competições da esfera nacional. Em São Paulo, trabalhei na Pezinha, na 3, na 2, na 1. Tive acesso em cada uma delas. Santa Catarina também. Só não trabalhei na segunda divisão de Santa Catarina. Só na primeira. Então, essa experiência faz com que a gente tenha um bom network, um bom arquivo, uma boa agenda, tenha boas relações e que o atleta sinta confiança quando ele recebe o nosso telefonema demonstrando interesse, onde você apresenta a tua proposta. São pontos muito significativos que têm que ser considerados no momento de você desenvolver todo um trabalho no departamento de futebol profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Até de fato ter o Nenê até para trazer mais, tá vendo um treinador que está no momento. Tudo isso ajuda a trazer, de repente, um jogador que às vezes tem várias propostas, né? Com certeza. Com certeza. O Thiago gosta de conversar com os atletas, até mesmo antes de chegar. Quando a gente está em negociação e a negociação está bem avançada, ele gosta de conversar, de bater um bate-papo de 10, 15 minutos com o atleta, até para sentir, né? Fazer meio que. Não é uma entrevista, mas é uma entrevista de identificar o perfil, onde o atleta se sente melhor jogando, o que ele conhece do clube, o que ele pode agregar. Então, são pontos muito importantes. O atleta só está vindo por conta da proposta financeira, que muitas vezes ela é importante, mas o mais importante é o cara vir acreditando no projeto. E o dinheiro é consequência do bom trabalho, né? Sim, até a perspectiva que vem, e que imagino que vai vir logo, logo, com um campeonato que não é nada fácil. Minha própria Ponte ficou muitos anos para voltar, né? Então, mas acho que está te sinalizando que vai no bom caminho aí com vocês. Então, poxa, Júlio, obrigado por ter dado esse tempo aí numa sexta de noite. Sei que, pô, não é fácil. Tava com a agenda, com várias reuniões, mas ter conseguido abrir um pouquinho tua agenda aí para bater esse papo. Fico feliz demais de receber você aqui no meu podcast. Cara, fico feliz pelo convite. Você foi mais um bate-papo, algumas perguntas, outras você descreveu partes e trechos do nosso trabalho, da nossa trajetória, da nossa carreira. E eu também agradeço muito o espaço de poder estar mostrando, né, como é feito o futebol de uma forma muito simples e objetiva. Não somos o Charles Miller, não inventamos o futebol, nem descobrimos a roda. Então, nós temos que estar muito antenado ao que acontece no mercado, procurar fazer. Não é o diferente, é fazer o correto, o simples e o objetivo. Muitos clubes fazem futebol de uma forma profissional, a gente traz esse profissionalismo, mas não é nada diferente dos clubes que andam nas pontas dos campeonatos, né? Os principais clubes do Brasil, o profissionalismo impera, nos qualificamos dia a dia. Eu digo que eu estudo permanentemente futebol, não sou o dono da verdade. Muitas vezes, numa reunião, a minha opinião ela pode ser vencida por outras 2 ou 3, numa decisão colegiada, e a gente sabe como absorver isso.
Então, essa simplicidade, essa objetividade, é, com muita experiência, né? Eu consigo trazer essa experiência, essa bagagem dessa vivência, de bons resultados, e às vezes não bons resultados também. Nossa vida Faz não é só parte de também. vitória, faz parte, mas muitas vezes você aprende não só na vitória, como na derrota também. Então, mantendo sempre naquela faixa de equilíbrio, sem empolgar ou sem achar que está tudo ruim. Né? Chegou o início da competição, eu poderia achar que estava tudo ruim, que não daria certo. A gente mantendo o equilíbrio, nós conseguimos reverter o cenário, e nesse mesmo equilíbrio nós vamos buscar esse acesso até o final. É o que faz muita diferença nesse torneio, né? Faz muita diferença. Faz. Um campeonato de regularidade, né? Um campeonato de regularidade. Sim, eu falo mesmo da minha ponte de 2011. Ela até foi um pouco além no começo, mas o fato dela até não ter perdido muito jogador no elenco, ter conseguido ir de pouquinho em pouquinho, garantiu a vaga, né? Acho que essa é a ideia também aí, né? Exato, exatamente. Ah, muito obrigado uma vez mais, Júlio. Quem sabe eu chamo mais gente daqui a pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para não parecer bairrismo. Até porque o pessoal, quem me conhece, sabe que também gosto muito de Chavante, vai falar, pô, você tá preferindo Caxias do que Pelotas? Não, uma coisa de cada vez, um pouquinho de cada. Mas, pô, acompanhando o teu trabalho, obrigado demais por desmistificar também um pouco a tua profissão, que é um negócio que, assim como treinador, a tua é mais. Que faz esse cara, enfim. É, é o que você falou. Fazer o simples bem feito, fazer o certo, acho que a coisa vai, né? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E sempre vou estar à tua disposição. O Juventude está de portas abertas para você quando você precisar, ok? Ó, não duvide, já passei por aí, é bem localizado, pertinho do centro, no dia aparece um japonês aí perdido. Vou pedir para entrar. Bem assim. Obrigado, Júlio. Jorge,